Olha, não é novidade. A gente já vem há um tempo aqui no Reclame falando sobre o hábito de consumo que vem mudando constantemente. Só que na pandemia ele mudou, eu acho que ele mudaria em 5 anos, ele mudou em 2 anos, assim, né? E aí tem uma categoria que privilegia e premia justamente isso, a criatividade, né, no commerce. Creative Commerce Lions. E quem é o nosso jurado brasileiro nessa categoria está aqui do meu lado, André Gola. Querido, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bom, porque é basicamente isso, né? A gente vê o hábito de consumo mudando cada vez mais. Obviamente as marcas tiveram que acompanhar, né, esses novos hábitos que com a pandemia, né, mudaram completamente, migraram muito para o digital. E aí eu queria que você falasse um pouquinho o que você está vendo. Sim, é uma categoria nova, né? Essa categoria Creative Commerce não tinha, a gente tinha Creative E-Commerce. Exato. E agora a gente tem essa categoria e ela sinaliza exatamente isso, né? Ela é um pós-pandemia, onde a criatividade ela foi fundamental para a gente superar a crise nesse período difícil, né? Então a gente vê muitos cases lá que usam da criatividade para passar por cima de problemas difíceis que todo mundo sentiu durante esse período, né? A gente vê muita coisa no digital, né? Tem muita coisa conversando offline com o digital também. Então é uma categoria interessante, né? Porque eu acho que é uma situação que tende a se estender, né? A gente tem que ser cada vez mais criativo para superar essas crises, essa dificuldade que ela começa na pandemia e a consequência continua, né? Justamente por ser uma categoria nova, queria que você falasse sobre as subcategorias que tem nela, né? O que essas subcategorias premiam exatamente. E aí eu queria que você falasse um pouco do que de fato essa categoria é e as subcategorias que tem nela. A gente tem um foco ali um pouco em transações, né? Como que a criatividade eleva o número de transações comercialmente falando. E aí dentro disso você tem a distribuição em formatos. E aí você tem a história do digital, de DC. Então a gente tem muito lá, por exemplo, metaverso, parece muitos cases com isso, que acho que ainda é uma praia ainda muito inicial, então tem muita coisa, mas muita gente tateando ainda. O formato ainda é uma coisa nova, né? E tecnologicamente ainda também tem muito a desenvolver. Eu acho que a gente tem NFT, aparece muito NFT lá, então assim, muita coisa que aparece como tecnologia. Eu acho que as marcas elas tentam entrar primeiro para estar presente, entender isso e entender como que isso pode agregar a elas. Mas existe uma dificuldade de um início de tudo, né? Então você sente esse início dessas experiências assim. Agora o resto a gente vê umas coisas mais interessantes. Então você vê hoje tem algumas ações com QR Code. O QR Code ele passou a ganhar um outro estágio hoje na vida das pessoas, né? Quando ele passa a ser um acesso à sua câmera pessoal, a gente tem muita gente tendo acesso de uma forma fácil, sem precisar de instrução. Então você tem ideias já mais interessantes com o uso dessa tecnologia. Então eu acho que quando a tecnologia começa a descer e começa a atingir maior massa, a gente começa a ver cases mais interessantes de marcas se aproveitando disso. E é isso que eu estou vendo um pouquinho lá e eu estou achando bem interessante. Você já viu o que você achou do trabalho brasileiro? E se, né, tem chances aí, se o Brasil tem boas peças inscritas? Eu tô otimista, é difícil falar, né? Porque é difícil você... Assim, eu acho que Cannes ele é legal por isso, né? Ele tem um critério que é global. Então, assim, diferente de todos os outros festivais, a gente tem um mix de cultura muito maior, né? E eu acho que isso a gente vai sentir só lá quando a gente juntar todo mundo. Do meu lado, eu acho que a gente está bem. Tem coisas interessantes do Brasil. Eu acho que tem coisas usando TikTok aqui interessantes, tem coisas usando QR Code, tem coisas usando algumas plataformas como ferramenta de comunicação para esse tipo de ideia. E eu acho que a gente tem condições de ter um bom resultado. Agora vamos entender lá o olhar de todo mundo em relação a isso aí. É verdade, é verdade. E tem a questão da regionalidade também, né? Eu não sei se nessa categoria isso é muito forte, isso é muito potente. Por exemplo, enfim, de terem peças que tenham uma cultura muito específica
daquela localidade, né, daquele país. Você teve isso, essa dificuldade, alguma coisa ou outra que você não entendeu porque não faz sentido, né, pra gente aqui no Brasil, por exemplo? Eu tenho quase certeza que em todas as categorias tem um pouco disso. Né? Sempre vai ter um case ou outro que a gente não acha, às vezes, tão forte, mas que a pessoa que viveu aquele, dentro daquele país, dentro daquele contexto, que sabe a história que está por trás daquilo lá, com mais profundidade, vai dar outro valor. E isso que eu acho tão legal de voltar a ter a segunda etapa presencial, que a gente não perde isso, essa informação, essa vivência local que os jurados trazem das suas regiões. Eu acho que a gente volta a ter isso e volta a ter um festival mais rico no resultado final. Sem dúvida. Querido, quero te desejar muito boa sorte. Obrigado. E a gente se vê e se fala em Cannes. Sim, vamos lá. Obrigado.